Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Eu sou amada do coração do Pai. Atenção, atenção! A partir de agora, no seu rádio, o programa que vai impactar a sua vida. Programa Mulheres Além do Seu Tempo, com a irmã Rosângela. Ouça o programa que vai tocar o seu coração, com as palavras da irmã Rosângela. Graças a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã. Amém? Hoje é dia 3, né, gente? Olha só, o mês já tá quase indo embora, né, gente? E aí? O que você tem feito, hein? Tomara que você tenha tomado atitudes assertivas, não é mesmo? Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está começando o programa Mulheres Além do Seu Tempo, apresentado pela irmã Rosângela, né, mesmo? Que Deus abençoe. Bom dia, irmã Rosângela, como é que você está no dia de hoje? Bom dia, irmão Sérgio, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para você que nos ouve nesta manhã linda, abençoada, maravilhosa, porque é assim que Deus faz todos os dias. Ele quer derramar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Tem novidades? Tem abraço, irmão Sérgio? Tem abraço, irmã. Quero mandar um abraço para a irmã Vanessa, para a irmã Valquíria, para a irmã Cícera, para a irmã Tereza, né? Para o irmão Chupé, ali do Praça Santos Dumont, para o pastor Éder Caetano, para o pastor Portela, o seu Benedito, né? Que está sempre conosco ao vivo aqui, a todos vocês que nos dá a graça da tua audiência todos os dias, para o irmão Sérgio, esposo da irmã Valquíria, né? Lá do Assado do Frango, e para o irmão Reginaldo, esposo da irmã Vanessa, tá? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã, quero aproveitar dos abraços e falar do Na Brasa Restaurante, irmã. Todos os dias na Brasa tem um cardápio super mega especial. E no dia de hoje, terça-feira, não vai ser diferente, tá? Toda terça-feira tem um cardápio especial para você, uma comida balanceada, né? Hoje mesmo, ó, temos lá, ó, carne bovina assada, o cupinzinho assado, o frango e linguiça assado, churrasco sempre tem, tá? Farofinha de cenoura, batata frita, o arroz, o feijão e a variedade de salada. Meus irmãos, é muita salada mesmo, tá? Salada aí que você pode se deliciar. Só para você ter ideia, lá tem legumes cozidos, né? Como a batata doce, né? Tem a abobrinha, tem a beterraba, tem a cenoura. Tem jiló. Tem jiló, olha, só tem de repolho. vinagrete. Muito top mesmo para você que Tem quer fazer batata aquela... doce. Tem batata cabotiana. Ah, irmão Sérgio, é uma variedade de salada. Para você que gosta de fazer aquele estilo da selva, lá tem churrasco todos os dias. Amém, graças a Deus. Então, o restaurante Na Brasa fica aqui na rua João Severiano da Fonseca, número 291, no bairro Araés. Isso mesmo, tá? É bem pertinho de vocês. Para você que quer pedir sua marmita, pode ligar lá também, que eles entregam na região. 65 9644 2933. Um abraço para dona Neuza, Roberto, Júnior, todos que trabalham ali no restaurante Na Brasa Restaurante. Bom, dada a dica aí do que comer bem, né? Eu só quero deixar aqui uma mensagem breve, tá, gente? Porque a gente se pega com as situações do dia a dia, né? E a gente não pode ficar calado. Olha, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você sobre o perdão. Perdoar. Sabe o que Jesus falou sobre o perdão, irmã Rosângela? Sim, fala aí, irmão Sérgio. Perguntaram para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, aquele que nos pecou, que traiu, né? Que fez algo de errado contra nós. Perguntaram quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Aí Jesus Cristo falou assim, ó, 70 vezes 7. 70 vezes 7 eu devo perdoar o meu irmão. Mas o que quer dizer esse número, Sérgio? Quer dizer que é infinito. Quer dizer que nós devemos perdoar o nosso irmão infinitamente.
Ah, mas nós podemos até perdoar, mas Deus não perdoa. Então que Deus que é esse que fala para você perdoar, mas Ele não perdoa? Ao contrário, o Deus nosso nos perdoa quantas vezes nós for possível. Só tem um pecado na Bíblia que não tem perdão, minha irmã, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, não importa o pecado do teu irmão, o que ele fez com você, porque talvez hoje vocês estão pesando ele na balança, amanhã pode ser vocês. Então, toma muito cuidado quando ajunta a congregação para julgar alguém. Eu já me lembro, sabe do que, irmã Rosângela? Quando ajunta assim, essa congregação para julgar alguém, eu lembro quando pegaram aquela mulher em adultério, né? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei da época trouxeram até Jesus para apredejá-la, porque dizia a lei de Moisés que se pegasse qualquer pessoa no ato do adultério, a lei dizia para apedrejar. Sempre a lei, né? Sempre a lei para cumprir os nossos maus atos. Não mudou até os dias de hoje. Então, Jesus Cristo falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha isso. Então foram saindo os mais velhos até os mais novos. E saíram todos, porque todos nós temos pecado. Então Jesus falou assim, cadê aqueles que te acusam? E ela falou, não sei, Senhor. Com certeza ela estava de cabeça baixa e não viu que quando todos foram embora. Mas a lição que nos deixa nesse texto é que o perdão é para todos. Se nem Jesus Cristo julgou aquela mulher, Jesus falou, vai e não peques mais. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao pecado, sabe? À situação pecaminosa de cada ser humano. Mas nós estamos aqui falando que há perdão, que não importa o seu pecado. Saia desse pecado e faça como Jesus falou, não peques mais. Vá e não peques mais, para que não te venha algo pior. E eu quero, sabe, irmão Sérgio, fazer você pensar que não podemos esquecer as nossas quedas. Você já pensou se nós não tivéssemos o exemplo desta mulher, o exemplo de Davi? Por quê? Não que seja para nós copiarmos, mas não tem como. As nossas marcas e as nossas cicatrizes, é ela que revela se você houve mudança ou não. É através dela que você vai se tornar muito mais sensível, humanista, porque você passou por debaixo da ponte. Só quem já passou fome sabe o que é passar fome. Só quem já tropeçou, já participou de um acidente. Um dia eu fiz uma pergunta para uma amiga minha. Você preferia ser a mulher que traiu, a que foi acusada de adúltera, ou você preferia ser a esposa que foi traída, que todo mundo está com dó dela, que a marca vai ser diferente? E eu digo mais, tem mulheres que passou pelo escândalo do adultério, e teve outras que passou pelo escândalo da traição. E aquela que era para ficar defamada, falada, até com problema e dificuldade de crescer no reino outra vez, de recomeçar a tua vida, ela conseguiu se sair bem melhor. Adivinha por quê? Porque ela aprendeu a ressignificar. Ela olhou para o alto, da onde vinha teu socorro. Ela não olhou para o homem. Ela aprendeu a perdoar. E aquela mulher que foi traída, que poderia estar hoje bem casada, vivendo a glória da segunda casa, ela ainda estava olhando para o passado. E ainda acreditando que o ex dela era culpado de tudo que ela estava vivendo. E eu te pergunto nesta manhã, você prefere ser quem foi traída ou ser Judas? Ou você queira estar no lugar de quem adulterou? Eu te pergunto, sabe por quê? É fácil você acusar quem já caiu. Mas se você estiver no lugar de quem caiu, eu te garanto, você vai entender que a maior vítima de toda a história, não é
a esposa ou o esposo que foi traído. É quem adulterou. É quem flagiu. É quem recebeu o salário da morte, do pecado. Porque esta cicatriz, esta marca vai ser lembrada na sua geração, das suas famílias, não para o povo, como está escrito no livro da vida, no livro da história da Bíblia, mas na sua geração. Eu digo isso porque tem história na minha família, de décadas, que ainda é contada, porque marcou. Então, pensa bem antes de você julgar. Agradeça que você não caiu, que você não está no lugar daquela pessoa que está carregando uma marca, que trouxe peso, escândalo para a vida dela. Então, antes de você julgar, perdoe. E deixa esse Deus que é justo, que é leve, que sabe julgar de uma maneira perfeita, agradável e ainda vou te falar mais. Enquanto você não tiver maturidade para entender o seu lugar, que o lugar que você está é melhor do que o outro, o lugar que você está, Deus está te dando a oportunidade de você não viver o que o outro está vivendo. É perigoso você viver 2 vezes mais ainda o que aquela pessoa está vivendo. Porque da mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. É muito seríssima. E vou ser sincero para a senhora. É muito amadurecimento espiritual, viu? Não é... Olha, quem prega isso é quem está vivendo um novo século. Um novo cristianismo. Difícil pregar isso. Muito difícil. E a palavra de Deus fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sim. Por que eu estou trazendo essa questão aqui hoje? Porque eu fiquei sabendo que a igreja se reuniu para saber quem vai ficar na igreja e quem vai sair, porque o pastor pecou. E muitos estão saindo e poucos estão ficando. E eu quero dizer para vocês que ficaram, foi a melhor decisão que vocês tomaram, porque Sim. estar na igreja quando está a bonança é fácil. Quero ver estar na igreja quando vem todas as tempestades. Toda aquela tempestade batendo no seu barco e você quer pular do barco. Fique nele, meu irmão. Aprenda. Verdade. Que é na tempestade, é na turbulência que aumenta a tua fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a irmã Rosângela citou Davi aí, porque Davi também pecou e no final da sua vida Deus falou que ele foi um homem segundo o teu coração. Que vocês aprendam um pouquinho mais sobre essa lição no dia de hoje. Vamos orar, irmã? Vamos orar. Vamos orar porque tem uma mensagem, essa não é a mensagem, isso foi a introdução, tem a mensagem para você nesse dia chamado hoje. Vamos orar, irmã? Oremos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que sonda os corações e por isso o Senhor mede com a sinceridade de cada um. Todos não podem ver, mas o Senhor vê. Muitos são até intencionais, acreditam, falam até bonito, fazem sacrifício, mas na intencionalidade, da sinceridade de agradar ao Senhor, não consegue honrar o teu nome, não consegue ter atitudes que honram ao Senhor, que trazem paz, que pode até, meu Pai, trazer um concerto de transformação. Meu Deus, nesta manhã eu te peço que a tua misericórdia alcance este coração que está não como o de Faraó, porque o de Faraó o Senhor quis endurecer. Hoje existem corações endurecidos por ignorância, por orgulho, por falta de arrependimento. E eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor é misericordioso, justo juiz e advogado fiel para salvar esta pessoa, para tirar ela desta ignorância e perdoar os teus pecados. Nós te agradecemos, meu Pai, nesta manhã e pedimos o milagre, a cura, a transformação, o renovo que nós precisamos. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém? Como Deus é maravilhoso. Irmão Sérgio, eu estava aqui orando e sabe o que eu pensei assim? Falei, gente, como Deus quer ver nós, né, olhando um para o outro, diferente. Nossas digitais são diferentes, mas você não é melhor que o teu irmão porque você não caiu. Você não é melhor que a tua irmã porque a tua irmã adulterou e você não. Talvez você até pior. Você deveria agradecer a Deus que os seus pecados não são expostos num telão. Porque se hoje a tua vida fosse colocada num telão para todo mundo ver, e até os seus pensamentos e intenção, pode ter certeza que este homem e esta mulher que você tem acusado não chegaria nem perto do que você fez, ou faz, ou até pensou, ou até maquinou, planejou, acabou e destruiu e defamou alguém um dia. Então, antes de você julgar alguém, lembre da palavra de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Nós podemos ser diferentes, mas melhor é só Jesus Cristo. Amém? E sabe o que me faz pensar também, irmã Rosângela? Sim. É que assim, você que acha que está forte, né? Que julga o outro que caiu, cuidado. Porque nessa minha trajetória, eu vi grandes homens de Deus cair. Eu nem imaginava que pessoas como essa iam cair. Eu posso aqui citar nome de alguns conhecidos nacionalmente, mas não vou citar porque não convém. Até porque a gente não pode escandalizar o nome daqueles que servem ao Senhor. E o nome do Evangelho. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, cuida-se. Como a irmã Rosângela falou, ore a Deus e agradeça porque você não está daquele lado. Verdade. Porque só quem passou por baixo da ponte, sabe, com cheio de espinhos, tranqueiras, sabe o que é e não quer voltar nunca mais. Então não queira passar por esse caminho para experimentar. Agradeça a Deus e ore a Ele. E quando você vê alguém caído, tente dar a mão. É difícil, né? É difícil pregar isso. Era difícil pregar isso na época de Cristo. Já imaginou no dia de hoje? É muito mais difícil. Porque Jesus Cristo falou assim, olha, certa vez, salteadores assaltaram um homem e espancaram ele e deixaram na estrada. Então ele falou várias classes de religiosos. Veio o levita, veio todas sacerdote, veio todas as classes, ninguém ajudou. Mas veio um gentil, um samaritano, né? Ele falou samaritano. Ele cuidou, tratou a ferida, levou ele para a pousada, deu pouso, pagou e falou para o dono da pousada que se gastasse a mais, que ele também reembolsaria. Então, qual foi o mais próximo daquele homem? Os que passaram e não ajudaram ou aquele que ajudou? Ele quis dar uma simbologia que quem é o mais próximo do seu irmão é aquele que ajuda, que te dá a mão. Aquele que está mais próximo de Deus é aquele que te dá a mão quando você está tão necessitado. E querido, sabe de uma coisa? Você quer ver quem que é seus amigos mesmo? Quando você estiver num leito de um hospital, quando aquele for te visitar. Quando você tiver caído e aquele te estender a mão. Quando você tiver quebrado. E eu sei o que é isso que eu estou falando, viu, meu irmão? E todos aqueles que batiam na sua costa, falavam, esse Sérgio é nosso e nem boi no lambe. Te virarem as costas. Aí você vai ver quem é teu amigo mesmo. Amigo como esses, que ficam com você até mesmo na dificuldade, não fica abraçando o seu ego, sustentando ele. Fala a verdade na sua cara, doa o que doer. Esse sim, você pode falar que é sincero de seu amigo. E não confunda. Não confunda. A palavra do Senhor mostra desde o começo e até o fim. Pessoas que estão caídas, viúvas, pessoas que estão acamadas, miseráveis,
são ajudadas. E às vezes você está fazendo uma obra em alguém que está atrapalhando Deus trabalhar na vida desta pessoa. Fazer a obra não salva ninguém, ela faz parte do processo. Fazer a obra para ajudar aquela pessoa que está em construção. Pessoas miseráveis, doentes, idosos, pessoas que você vê que estão doentes, são aleijados, que já não tem mais idade nem para ser empregado. São pessoas que precisam da obra. E se você tem condições, amém. Ah, mas ele plantou para estar nesse fim. Ele vai viver de migalhas e amém, está tudo bem. Ele está aceitando a migalha porque ele sabe o que ele plantou. Mas ainda assim, Deus pode mudar. E isso não é problema meu nem seu. Mas entenda nesta manhã. Enquanto você estiver julgando alguém, enquanto você não perdoar. Sabe o que eu ouvi ontem, irmão? Ontem eu ouvi um testemunho da irmã lá no Shopping China. Ela contou para mim e eu falei que vou trazer ela aqui. Ela disse que o esposo dela traiu ela com uma moça que trabalhava numa das bancas que ela alugava ali do lado. E ela falou que naquela época ela era do mundão, ela bebia e ela era cheia de amigo. Eu estou resumindo porque a história foi longa. E eu vou trazer ela aqui para contar. Ela falou, eu quero ir lá contar. E sabe o que aconteceu, irmão? Ela não queria mais o esposo dela. Ela não conseguia perdoar o marido dela. Ela queria se separar. E aí uma amiga veio e convidou ela para ir na igreja e disse para ela, Deus quer falar contigo, Deus vai falar com você. E naquele dia que ela tinha marcado para ir, ela ficou ruim, ela foi parar no hospital. Mas ainda assim, quando deu 5 da tarde, hora 3 da tarde, a amiga dela ligou e falou, você não vai poder ir, né, minha amiga, porque você tá ruim, tá no hospital. Ela falou, não, eu vou. E a amiga dela ficou alegre, você vai? E ela falou, vou. E ela foi, ela e o marido. E lá, na igreja, ficavam homens de um lado e mulheres do outro. E ela não falou para ele que o culto ia demorar 1h30. Falou que era 45 minutos, porque sabe como que é homem, né? E eles não eram, né? Eles tinham acostumado a ir na missa, que era mais ou menos 45 minutos. Beleza, e foram. E Deus falou com aquela mulher naquele culto. E ainda disse a ela, estou vendo um bolo de festa de casamento e estou vendo um filho que vai nascer. Esta mulher saiu de lá e ela chorava e falou também com o esposo dela. Eles não sabiam da história daquele profeta. Ainda há profeta na sua terra? E Deus falou com ela e sabe o que ela fez? Perdoou o marido. E ela casou logo, menos de 2 meses eles casaram na igreja. E logo ela ficou grávida e teve um filho. Ela só morava junto. E Deus fez a glória da segunda casa acontecer sem ela precisar separar, porque ela soube perdoar o adultério daquele homem. E sabe o que aconteceu hoje? Sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi embora. E todas as bancas que estão ali do lado esquerdo, todas, as 4, até a que era da amante, é dela hoje. E fora a do outro lado, e a mulher é uma grande empresária com o marido de sucesso. E eles estão prosperando, porque ela aprendeu a perdoar. Ei, mulher, eu sei que para você isso é difícil, mas deixa eu te falar, Satanás, ele quer acabar com a sua família. Se você perdoar o teu marido hoje porque ele adulterou, deixa eu te falar o que vai acontecer. Você vai evitar um processo de uma nova história. Essa mulher confiou no Senhor. Você tem uma amiga que precisa ouvir uma palavra, receber uma revelação como esta mulher. Esta mulher foi salva por um convite, porque essa irmã disse, Deus vai falar contigo. E sabe o que aconteceu? Hoje eu testemunhei lá e vi aquele casal prosperando. Você vê uma mulher calma, bonita, linda. Ela poderia estar em outro relacionamento, começando do zero. Mas
Deus resgatou porque ela aprendeu a perdoar. Que orgulho é esse que você não pode perdoar? Perdoe. Perdoar é um dom lindo que Deus deu para todos. É uma escolha e uma decisão. Eu aprendi a perdoar. E eu já disse aqui, vou dizer de novo. Há muitos anos atrás, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Não porque eu amo meu ex, não é isso. Mas eu tenho certeza que até o Serjão, se tivesse a cabeça que ele tem hoje e eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, nós estaríamos na primeira glória, na primeira casa. Porque nós teríamos sabedoria para resolver. A paixão cega, meus irmãos. A paixão não é coisa de Deus, não. A queda é só para te humilhar, te atrasar no processo. O salário da morte é o pecado. Fuja. Isso não vai trazer benefício nenhum. Vai trazer tristeza para os teus filhos. Vai trazer doenças, dores, marcas e muito peso. Deus tem uma história já escrita para você viver. Aprender a perdoar é a coisa mais linda que um homem e uma mulher pode demonstrar para Deus. E Deus disse: você quer que eu te perdoo, mas tu não perdoa nem teu irmão, e você quer que eu perdoe os teus pecados? Não é a irmã Rosângela que está falando, não. Está escrito. E aí você se torna um juiz, uma juíza. Isso dói, sabia, irmão Sérgio? Ver pessoas que estão precisando só de um perdão seu. Quantos filhos estão vendo pais se separando e eles gostariam muito de ver vocês juntos. Mas o orgulho, não, você não me ama. Talvez ele ainda não te ama como deveria. Mas precisou acontecer isso para que havesse intimidade, cuidado, relacionamento, vigilância. Oh, meu Pai, será que tu não entendeu? Eu não estou colocando a culpa em Satanás, eu não estou colocando a culpa na disfunção emocional que você tem, nem na cultura, nem nas tradições, nem nas repetições de pecado que você teve e tem, mas eu estou dizendo que há uma oportunidade, se você tiver sabedoria, para deixar o orgulho de lado e ser uma mulher intencional, um homem intencional e não se preocupar com o que as pessoas pensam ou vão falar, mas você tomou uma decisão, decidiu que vai perdoar. E que não é sobre o teu marido, não é sobre o que ele fez, é sobre você. É sobre a história que você quer contar. Se você deixar o orgulho entrar no teu coração, você não consegue perdoar o homem que diz que é pai dos teus filhos, o homem que você diz que ama, confessou publicamente a todo mundo e não consegue perdoar ele, você não perdoa mais ninguém. Você não vai perdoar mais ninguém. E você vai se tornar uma pessoa rancorosa, um homem rancoroso, porque se você não perdoa nem a teu marido, nem a tua esposa, vai ser um processo dolorido. Mas nós estamos aqui não para ser referência. Nós estamos aqui para testemunhar que a glória da segunda casa pode sim repetir na mesma família. Aprenda a perdoar. Claro, tudo bem. Você que está aí me ouvindo, saiu de um relacionamento tóxico, abusivo. Eu entendo. Até porque existe um tempo na nossa vida que nós não entendemos o que estamos vivendo. Nós até defendemos e acreditamos por causa da nossa cultura, por causa das nossas tradições, dependências emocionais. E porque realmente se relacionamos com pessoas que realmente não dava para continuar. Eu conheci mulheres que realmente
homens que abusavam dos seus próprios filhos, homens que abusavam da própria, homens que, sabe, existe casos e casos. Estou dizendo de casos que são possíveis, casos que são, sabe, fácil de resolver. É só deixar Deus entrar, né, irmão Sérgio? É verdade, irmã, é verdade. Se você não tem esse espírito, não, eu não tenho esse espírito. Então peça a Deus. Espírito de mansidão, temperança, que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, diz assim: o Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menino, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros redimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia! Olha que maravilhoso! Quantos não sabem que é herdeiro, que é filho e não reconhece o Pai? Está ainda lutando com as suas forças, irmão Sérgio. Justificando, defendendo, sofrendo, na verdade, por coisas que Deus já entregou, já abençoou e já está declarado, né? Todo filho que sabe da sua herança, ele espera com paciência. Ele não tem pressa. Quando você não sabe quem é o seu pai, você tem muitas tribulações, ansiedades, tem pessoas que têm depressão. Isso eu falo pai natural, para dar um exemplo. Agora você imagina quem não conhece o Pai, o Criador. Porque quando você conhece Ele, você tem referência, porque você é imagem. Imagina, irmão Sérgio, você saber que é herdeiro de Deus. Isso não é magnífico? Isso não é revelador? Você imagina, quando você entende uma coisa dessa, você traz para dentro de você a certeza, uma fortaleza. Verdade, irmã Rosângela. E esse texto, eu falo que esse texto da palavra de Deus, eu falo que é um texto que esclarece tanta coisa nas nossas vidas. E muitas das vezes os pastores, pregadores, passa batido, entendeu? E não consegue extrair desse texto o que ele tem de mais bonito, minha irmã. Aí fala que quando nós éramos meninos, nós agíamos como meninos e nós tínhamos os nossos tutores. Sim, isso mesmo. O que ele está falando aí, minha irmã? Está falando que quando nós éramos fracos na fé, ainda criança, nós precisávamos que tivesse algo para nos direcionar até Deus, até Cristo. Mas aí veio, na plenitude dos tempos, que é os tempos de hoje,
O Cristo, aquele que liberta, aquele que já pagou o preço, aquele que já fez tudo para que o Evangelho chegasse até você. Aí então você não precisa mais de tutor. Você tem o livre acesso a Deus. E aí, meu irmão, isso é libertador. Porque você já não precisa mais de nada. Você já tem o Deus aí com você. Já tem Jesus Cristo, está do seu lado. Não precisa você mais ir a algo superior para buscar Ele. Deus está aí, junto contigo. Ah, mas nós precisamos pagar um preço. Não, Jesus Cristo já pagou um preço. Jesus Cristo já pagou um preço árduo pela tua vida. Se liberta de todas as amarras. Não, mas nós temos que, como o título da mensagem da irmã Rosângela, nós temos que defender a palavra de Deus, nós temos que lutar. Não, meu querido, você não precisa mais levantar bandeira nenhuma. Receba o nosso Senhor Jesus Cristo, receba Deus como Pai. Aí está entrando, vamos entrar realmente no texto. Se você quer ser filho de Deus, você primeiramente tem que receber Deus como seu Pai. Você recebe Deus como Pai? Como é isso, irmã, então, ter Deus como Pai? É quando você realmente é nascido de novo. Naquela época, para Jesus, para muitas pessoas, quando ele falava isso, era uma confusão mental. Eu imagino hoje, não mudou quase nada não, irmão Sérgio. Tem pessoas que estão focadas no Deus que fez o céu e a terra. E não consegue enxergar esse Jesus, essa plenitude desse amor, desse fruto, porque é algo que é inexplicável, é incomparável, e quando você justifica, você perde a direção, você perde o amor, você não consegue receber o Espírito Santo, você não tem direção do Espírito Santo, você não tem comunhão. A sua carne, a sua razão, o seu conhecimento, tudo é mais forte. Você não consegue entender as coisas espirituais, porque você não consegue ver Jesus, você não é um homem espiritual, então você não vai entender as coisas espirituais. E você precisa conhecer esse Jesus. Foi aí que mudou tudo. Foi aí o começo da maturidade espiritual. Pessoas que estavam anos caminhando com Jesus, pessoas que estavam ali, sabe, levando a lei como se fosse algo sagrado. E o mais sagrado de todos, de tudo, era o amor que Deus mandava, que foi o seu único filho, para que nos justificasse e trouxesse novidade em nossas vidas, e trazesse paz e libertação, nos desbloqueasse. E muitas pessoas, irmão Sérgio, usam a lei para se defender, usa a lei para justificar, e não entende que a lei só serve para ele mesmo, para mostrar que ele não é nada, que ele é podre também, que ele é pecador, e que se ele não olhar para a lei, ele vai sair dos limites. A lei é como se fosse um freio para mim, me mostrando a direção. Respeitar-me a mim mesmo. Eu preciso saber das leis, tanto espirituais, dos mandamentos, como daqui, do dia a dia. Quando você não respeita uma lei aqui, você não paga uma multa? No mundo espiritual não muda nada, irmão Sérgio. E tem muita gente que não conhece esse Jesus,
que Deus mandou, esse seu único filho. E você tem que parar de defender e justificar a sua dor, justificar o seu passado e começar a entender as coisas de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa entender as coisas de Deus. Irmão Sérgio, quando uma pessoa ela não entende as coisas de Deus, quando ela não consegue ouvir a voz de Deus, essa pessoa ela não é que ela está só confusa. Essa pessoa ela nunca foi treinada, ela nunca teve um tempo, uma caminhada ou uma experiência com Deus. Você concorda? Ou você acha que é diferente, irmão Sérgio? Não, sim. Nós precisamos experimentar o que Deus tem para nós. Quando a irmã Rosângela fala da lei, que a lei é simplesmente uma direção, eu até endosso mais. Eu falo que a lei serviu de tutor. A Bíblia fala que era o nosso aion, né? No texto bíblico. Então, era a diretriz. Mas perguntaram para Jesus Cristo qual que era o maior mandamento da lei de Moisés. Qual que era o principal mandamento? Então, Jesus Cristo falou assim: o principal mandamento é amar o seu irmão como a si mesmo. Ali, meus queridos, minhas irmãs, ali matou toda a charada da verdadeira lei. Então, queridos, amados irmãos, o princípio da lei é isso, é amar o seu irmão, porque quando você ama, você não quer o mal daquele irmão, você só quer o bem. É como você ama o seu filho, você não quer só o bem para o seu filho? Então, ali acabou a lei. E então, meu querido e minha querida irmã, a lei serve simplesmente para mostrar o quão pecaminoso nós somos. E falho, imperfeito. Temos que usar este amor que Jesus veio. Você precisa olhar para Jesus. Parece que Jesus é uma história e você não consegue conhecer esse Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus para você entender as coisas. Olha, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Capítulo 6, Romanos. Versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ela, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Você tem andado em novidade de vida? Eu tenho certeza que todos nós gostamos de viver novidade de Deus, não é verdade? Deus sempre tem uma novidade para mim e para você. Tem sido assim? Eu tenho vivido novidades do Senhor, não porque eu sou melhor ou especial. Bom, especial eu sei que eu sou, porque eu sou herdeira de Deus, filha de Deus, então eu me torno uma pessoa especial. Quando você entende as coisas de Deus, procura conhecer Jesus, você vai viver um amor diferenciado. Esse amor que você tem é limitado. Agora, o amor de Cristo, não, esse amor quebra barreiras. Ele não tem... Ele age no impossível. Você entende isso? Não, irmã Rosângela, não entendo. Tem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Já entende, já tem experiência. Conhece esse amor, está habilitada, né? Então, quando você conhece esse amor, você coloca, além de colocar cada um no seu quadrado, você já não sofre mais.
E você também não acusa mais ninguém, você não vive de ansiedade, sabe? Você não fica com aquela tristeza, com aquela angústia. Você já resolve tudo que tem que ser resolvido, porque você tem Jesus. Jesus vai tirar você dessa situação. Sabe, parece até estranho pregar, sabia, irmão Sérgio? Falar de Jesus. Porque parece que as pessoas não querem mais ouvir falar assim: olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus renova, Jesus traz novidade. Parece que eles querem uma palavra assim, ó, a chave da virada. Olha, hoje a pregação vai ser, tem novidade. Olha, o negócio é o seguinte, se você não subir, não vai descer. Sabe, parece que assim, tem que ter um movimento diferente. E quando você esquece desse Jesus, vai perder o sentido. Aí é a hora que você começa a viver de experiência dos outros. E você não tem a sua própria experiência. Você precisa entender que Jesus está aí. Jesus, ele veio para justificar você, para trazer esse amor, esse perdão, essa misericórdia. Entenda por que Jesus veio. Ele não é uma história só. Para de contar história. Fala desse Jesus. Esse Jesus que me libertou, que me fez quem eu sou hoje. E ele pode mudar a sua história como mudou a minha. E tem mudado todos os dias. Eu tenho vivido novidade, irmão Sérgio, todos os dias com Deus. A palavra dele diz que de novidade ele traz. Ele é maravilhoso. Aqui diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nos justificar, para nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Você entende isso? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Para de justificar. Jesus veio para justificar você. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus te defender. Para de defender a bandeira atrás. Ai, vou defender. Para, você não precisa defender nada, nem ninguém. Deus não precisa que defende ele. Ele precisa que você cuide de você. Cuida da sua mente, cuida do seu ministério, cuida da sua saúde, cuida do que você está falando. Porque se você for uma pessoa derrubada, caída, machucada, torta, doente, tá difícil fazer a obra desse jeito, não tá? Então você precisa ter conserto. Quando eu falo ter conserto, irmão, é você cuidar de você. Eu não tô falando de um Deus que muitos pregam aí, não. Deus vai te matar. Conserta. Não. E também não tô para questionar quem fala assim, não. Porque nós somos treinados conforme a cultura e o lugar que nós somos treinados. Que nós vivemos. Eu tinha um pastor que ele falava assim, tudo durão, mas ele era um homem bom. Mas ele falava e pregava daquela maneira porque era o uso e costume daquela região, daquela cultura, daquele lugar. E às vezes as pessoas ficam tirando, né, sarro, brincando. E a coisa é séria, muito séria. Quando você não respeita a história daquela cultura, daquele lugar, daquele país, daquela cidade, daquele povo, daquele bairro que seja, você está prejudicando você mesmo. Porque se você não respeita, você quer justificar, você quer defender, achar que o seu é certo, que tudo que você... Não, o seu tá certo. Você vai perder, você vai entrar em confusão e o seu coração vai se contaminar. E Deus não trabalha assim. Ele veio com a graça gratuita para todos, para que nós entendamos
que a fé é para aqueles que acreditam, como Abraão. Se você vive pela fé, você é descendente de Abraão. Se você realmente entende isso, você não precisa ver, você não precisa tocar. Você vai viver pela fé. Nos momentos mais difíceis da tua vida. Rosângela, irmã Rosângela, tá tudo dando errado. Você não sabe o que eu tô passando. Você nem imagina, Rosângela. Mas ele tá vendo, irmã. Ele tá vendo que você tá cansada, que você tá quase desistindo. Mas não desiste, não. Não desiste, meu irmão, porque quando as coisas tá bem ruim, bem apertada mesmo, bem difícil, que você chegou assim lá no fundo do poço, você fala assim, olha pra cima. Olha pra cima. E você diz assim, olha Deus, a palavra do Senhor diz que o socorro virá. E eu creio nessa palavra. Mesmo não vendo o Senhor, mesmo com a esperança fraca, mesmo com a fé com o tamanho de uma mostarda, uma semente de uma mostarda, que é a menor semente, eu estou aqui declarando algo para o Senhor. Declara mesmo. Sabe por quê? Às vezes Deus ele só quer ouvir você falar. E aí ele falou assim, não, meu filho falou, minha filha falou. E no momento mais difícil, nós temos que clamar ao Senhor. Não pare. Não vai pedir para homens, não vai pedir socorro para ninguém, não. Primeiro vai orar, porque até isso Deus vai dar direção. Para pôr mulheres de verdade de Deus, homens de Deus de verdade na sua vida, no teu caminho, para te ajudar. Deus é fiel. Deus não erra. Deus deu seu único filho para que você hoje fosse salvo. Você entende isso? Ele deu Jesus para nos justificar e nos salvar. Amém? Irmão Sérgio, me fala um pouquinho, como pode um homem viver sem Deus? Quando você fala aí que as pessoas olham Deus longe, olham Jesus Cristo de histórias, eu falo que Jesus Cristo é um Jesus Cristo de história, uma história real, uma história verdadeira. E essa história atravessou gerações e chegou até a mim e até você que está aqui hoje ouvindo essa palavra. É a Bíblia, escrita há mais de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. O único livro que dá. Um best-seller de venda, campeão de vendas, onde há confirmações da existência desse Jesus que passou aqui nessa terra e deixou essa palavra para mim e para você. Agora, como abrir a sua mente para que você realmente acredite nesse Jesus Cristo, que ele pode mudar a sua história? Que não é um Jesus só histórico, mas é um Jesus verdadeiro. É, como o apóstolo Paulo fala, essa mudança de mente, né, que é a metanoia, você dá um 360 e fala, peraí, eu estou vivendo do meu jeito, da minha maneira, agora eu quero viver da maneira de Cristo. Vou tentar. A palavra de Deus manda até provar, faz prova de mim. Aleluia. Então, meu querido, minha querida irmã, nós estamos te convidando a conhecer esse Deus. E essa palavra, meu querido, é muito forte, porque ela vem contrária ao sistema aí. Ela vem de contramão ao sistema. E é muito difícil você andar contra a multidão. Quando a multidão está falando, larga disso, para de ser careta. Ah, vai gastar sua juventude indo para uma igreja. Não, meu querido, você não está gastando, você está aproveitando a tua vida. Você está vivendo o melhor da tua vida. Você não precisa de uma bebida para ser o que você não é. Você não precisa estar em volta de uma roda de amigos fumando um baseado, narguilha, para mostrar que você é ou não é. Entendeu? Você não precisa da opinião do outro para que você levante uma bandeira, que aqui a irmã Rosângela está falando sempre, levantar uma bandeira que eu sou liberal.
Não, meu querido. Eu sou de Cristo e sou liberal. Não, Jesus Cristo não precisa de você levantar bandeira nenhuma para Ele. Você precisa só de acreditar nesse Deus que muda a tua história. E através da tua mudança, da tua vida, você vai trazer multidões para conhecer esse mesmo Cristo que mudou, que fez você ser diferente, você ser contra o sistema, que está aí hoje pronto, armado. Eu vi um vídeo na internet falando que, e eu sei que isso é a verdade, que esse mundo, ele é todo programado para que você ande a contramão o sistema. O mundo aí, meu irmão, é uma arapuca pronta, só você entrar dentro. E, puf, sabe o que é arapuca, irmã Rosângela? Sim. Ela tá prontinha aí, ó, para os que estão vivendo na inocência, como menina ainda. Aqui no capítulo 5 de Romanos, irmão Sérgio, diz assim, ó: justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gente, e olha aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quantas pessoas acham que quando está no deserto, estão passando por situações, irmão Sérgio, pensam até igual você falou: ah, eu estou já na tela, eu já caí, irmã Rosângela, irmão Sérgio, nessa arapuca. Eu vou te dizer uma coisa: as tribulações que você está passando, não é que Deus quer levar você para essa arapuca. Ele jamais vai te dar essa direção. A arapuca é para aqueles que estão andando na inocência, na ignorância. Porque um dos maiores pecados para mim é a ignorância. Então você precisa entender que a esperança, olha, e a esperança, ela não traz confusão, a Bíblia diz. Não traz confusão. Você precisa entender as coisas de Deus, você precisa viver essa paz que excede todo entendimento. Pergunta para você: você tem paz ao ponto de você dormir bem, você criar projetos, ter tempo para você, sabe, sentar na mesa e tomar um café? Ou sua vida é uma tribulação só? E toda a tribulação, diz aqui, ó, vai produzir paciência. Você já passou dessa fase? Ou você está vivendo ainda essa fase? Ou você nunca viveu essa fase? Porque quando está muito, muito, muito cômodo, tá errado também. Não é normal. Porque se eu não estou dando fruto, eu não estou plantando, eu não estou colhendo, não está acontecendo nada, tá errado. Porque nós somos filhos e herdeiros e temos que viver essa graça. Temos que ver desfrutar da herança. Eu não sei como está hoje a sua vida, mas hoje eu estou aqui com muita alegria no meu coração, grata, desfrutando da oportunidade que Deus tem me dado, porque eu não sei o dia de amanhã. E hoje Deus, ele faz tudo o que Ele pode por mim e um pouco mais. Olha, a palavra do Senhor diz assim, ó: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também
nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha que palavra maravilhosa. Você precisa ter essa reconciliação com Jesus, para que você consiga viver essa reconciliação na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na sua liderança. Esse espírito, essa paciência precisa estar regindo você, te conduzindo, sabe? Precisa governar a tua alma, a tua mente. O Espírito Santo, em nome de Jesus, declara todos os dias na tua vida. Declara, profetiza. Talvez você pense, quem sou eu para profetizar? Profetize. Você pode. O poder da palavra, Deus deu poder ao homem. Em nome de Jesus, nesta manhã, Deus, Ele vai trazer novidades. E você vai viver de novidades. Porque você vai crer, porque você vai profetizar. E você vai falar assim, Deus, eu quero viver de novidades. Eu preciso viver em novidades. Não está acontecendo nada. Ai, mas é porque eu não estou fazendo nada. Não, é porque você não tem falado. Quando você pede algo para o teu pai, ele é íntimo seu, você não tem coragem. Vamos dizer que você tem um pai rico. Você não fala, pai, me dá um carro. Pai, eu quero um sapato novo. Por que você não pede para o pai, o Criador? Para de ser hipócrita, para de ser tímido. Para de achar que ele não está te ouvindo, que tem muita gente e nem vai te ouvir. Deixa eu te falar, você é herdeiro. Diga assim, olha, pai, eu quero um carro novo, eu quero ganhar bem, eu quero que o Senhor abra minha mente e manda do céu, se for preciso, um projeto. Eu quero estudar, me dá a oportunidade. Tudo que você pedir para o pai, ele vai te dar. Você já viu algum pai dizer não para o filho que está disposto? Todo filho disposto recebe. Você pode perceber isso. Quando o pai tem condições, ele dá. Ele dá. Então eu te falo nessa manhã. O seu pai, talvez carnal não tenha, vai pedir para o pai lá de cima. Pede para ele. Pede um carro novo. Sapato novo, casa nova. Ah, irmã Rosângela, que fé é essa? Sabe por que você não tem essa fé? Porque você não tomou posse da herança. Você não entendeu que você é herdeira de Deus. Você é filho de Deus. Ei! Acorda, você precisa entender. Você sabe por que tem muita gente desfrutando? Porque ele já entendeu que ele é filho de Deus, ele é herdeiro. Tem promessa. Ele só recebe quando ele descobre. Fala, opa! Então você precisa fazer a sua parte. Declare. Acredite, Deus vai criar a ocasião. Vai ter um tempo de plantar talvez, mas você vai colher tudo que você está pedindo para ele. Eu te garanto. E não é nem eu que estou garantindo não, tá? Tá escrito, ó. Não é a irmã Rosângela, não. Tá escrito. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança. Aqui diz assim, ó, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu e seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Entenda, Deus deu seu único filho por você. Tenha paciência, aqui está falando, ó, paciência. E a paciência vai gerar experiência, tá falando, Deus está falando aqui, ó. Você precisa entender isso. A sua experiência vai te habilitar, a sua paciência vai fazer você viver experiências que vai te dar base, que vai te dar o quê? Responsabilidade.
Você vai começar a resolver problemas que você nunca resolveu. Deus, Ele é o seu Pai, provedor. Ele que vai agir no impossível. Não importa aonde você começou. Como foi que começou a sua história? Foi com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, começou um abuso, começou a pobreza, a miséria. Não interessa. Você não conhecia Jesus naquela época? Esquece. Deixa esse passado lá. Não tem como mudar ele. Para de justificar. Para de defender esse passado. Para de defender aquilo que tá bem claro. Se nem você conseguiu mudar. Para de procurar um culpado. Aceita, às vezes, a culpa é bom. Você sabia que eu já cheguei a falar, irmão Sérgio? Tudo bem, eu sou culpada. Só para resolver a situação. Para outra pessoa entender que eu sei em quem eu tenho crido. E não fui justificar nenhuma acusação. Porque quem me acusa, quem sai com defamação com meu nome, Deus está vendo. Ah, mas Deus está vendo e ouvindo. Se tem alguém defamando você, com fofoquinha, minha irmã, meu irmão, pode ter certeza. Ele pode até plantar do jeito que ele quer, mas colher, ele vai colher. Aí ele não tem como escolher como ele vai colher, não. Na medida. Da mesma maneira. Então, cuidado. Esquece o teu passado, deixa ele lá. Deixa Deus trabalhar, tá bom? Vamos ter paciência para adquirir experiência e a esperança aumentar. Olha que lindo! Isso aqui em Romanos, capítulo 5, gente. Deus é maravilhoso. E assim Ele vai fazer na sua vida. Ele vai trazer novidades. E vamos profetizar juntos nessa manhã? Diga agora assim para você. Eu quero profetizar. Em nome de Jesus. Que toda a herança que eu tenho direito, eu vou viver. A paz e a alegria e o amor do Senhor. Elas vão vir para minha vida. Ela já está declarada. Eu quero tomar posse hoje. Fala, eu quero tomar posse hoje dessa graça, deste amor, desta alegria, desta paz que eu nunca declarei. Já tinha na minha vida, mas não reconhecia. Em nome de Jesus. Nós terminamos por aqui agradecendo a Deus. Amém, irmão Sérgio? Amém. Glória a Deus. Aleluias.